Cara, uma pessoa que não tem muito capital hoje, cara, como é que ela consegue montar esse começo, tá ligado? Como é que você sai de tipo, pô, não sou um cara de negócio e tal e faço o começo? Ó, eu posso falar que também, assim, não para voltar que tudo é IA, mas na época que eu comecei, não tinha muito o que fazer. Você precisava de um certo dinheiro para, pô, contratar uns programadores, montar um escritório, ter um pessoal. Hoje em dia, cara, pô, tem tanto negócio que você consegue fazer sozinho com IA, entendeu? Que, tipo, você não precisa, assim, se você for olhar, tem o tamanho das empresas que estão dando certo hoje, a Cursor, que é uma das maiores empresas de IA agora que estão fazendo para IA para programador. Pô, eu acho que quando eles levantaram dinheiro a 10 bi, eles tinham 25 pessoas na empresa. Por quê? Porque antes eles iam precisar ter um monte de gente fazendo um monte de coisa para eles, mas agora com o IA, cara, tem tanta ferramenta legal que, pô, eles podem ter muito menos gente. Então eu acho que o mundo está indo para um jeito muito mais eficiente, assim. Enfim, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que se você não tem dinheiro nenhum, você tem que ou arrumar um jeito de levantar dinheiro, tendo uma boa ideia, e existem mercados hoje, existem investidores que vão te dar esse dinheiro, e pensa que o cara vai ser seu sócio, entendeu? Ele é o sócio que está tomando o risco, e pensa que o risco para ele é bem alto também, sabe? Tipo, pô, se você fizer besteira, você perde o dinheiro do cara, e pô, imagina se fosse seu dinheiro. Então você faz parte do negócio e você tem que lidar com seu sócio, assim. Se você pensar no investidor como um sócio, eu acho que você vai ficar um pouquinho menos desapontado. E tem um negócio que era muito verdade antes, talvez agora conheça já menos verdade, é que tem uma certa classe de negócios que você precisa de capital para começar, né? Então você precisa gastar bastante para conseguir chegar num ponto onde o produto é bom bastante, você consegue vender, e isso serve também como uma defensibilidade, né? Porque meio que só vai ter os concorrentes que vão ser as pessoas que conseguem levantar dinheiro. Você sente que tipo, isso é cada vez menos verdade ou só é uma nova classe de negócios que vai ser assim? Olha, cara, eu acho que, assim, se você for pensar, desde os primeiros tempos, tem duas coisas que você pode vender, né? Você pode vender um produto ou você pode vender um serviço. E, assim, para você vender um serviço, você tem que ter suas próprias habilidades. E suas habilidades têm que ser diferenciais o suficiente para conseguir vender. Então, você pode vender seu serviço de marketing, seu serviço de design, montar uma agência e tipo ir crescendo e vendendo serviço. Ou você pode vender produto, mas para produzir o produto, para fazer o produto, tanto desenvolver quanto produzir, você vai precisar de algum dinheiro, né? Porque que seja programador, ou se não for o dinheiro, talvez você, como sozinho, consiga produzir isso. Então, qualquer coisa você vai precisar de saber fazer alguma coisa, entendeu? Se você é uma pessoa na sociedade que você não tem dinheiro nenhum, você não tem skill nenhum, você não tem contato nenhum, primeiro você tem que aprender e ter alguma dessas coisas antes de fazer, entendeu? Assim, eu comecei cedo porque eu sabia programar, era o meu skill. Tem gente que começa a vender a agência de marketing porque sabe fazer marketing. Então, antes de você começar um negócio, tem que saber fazer alguma coisa. E para isso tem que aprender. Eu aprendi sozinho. Hoje em dia tem AI, você pode aprender com um monte de coisa, mas faz parte do processo. Então a jornada para aprender ficou muito mais fácil, né, cara? Muito mais. Cara, um negócio que eu acho que a maioria das pessoas não entende sobre dinâmica de negócios, né, é tipo como que juros influencia de fato num negócio, assim, cara. Tipo, que você vê, a Selic tá alta e tal, mas pô, como que isso se manifesta nos negócios do dia a dia? Cara, isso se manifesta de um jeito relativamente simples, assim, e todo mundo acho que vai conseguir coisar, que é assim. Pô, imagina que você tem duas opções. Você pode investir num negócio, tá? Que tem muito pouco risco e vai te dar 15% ao ano. Ou você pode investir num negócio que tem bastante risco e vai te dar 20% ao ano. Cara, acho que você tem que ser bem burro para investir no de 20%. Entendeu? Porque, por que você vai tomar muito mais risco para 5% a mais por ano? Agora, se a opção for o seguinte, pô, você pode investir sem risco a 2% ao ano e com risco a 20% ao ano, faz sentido que você vai querer pôr um pedaço ganhando 2 e um pedaço ganhando 20, né? E pensa que o 20 é o investidor do Brasil hoje. Pensa que, cara, tá bom, pro cara decidir investir e tomar risco, se não for no 14%, ele não vai ter que ganhar 20, ele vai ter que ganhar uns 40% ao ano, 50% ao ano. E a quantidade de negócios que conseguem devolver 40%, 50% ao ano, não são muitos negócios que conseguem fazer isso, entendeu? Então diminui
a quantidade de negócios investíveis no país, que vale a pena você tomar risco. E faz com que todo mundo prefira botar o dinheiro ganhando 14% ao ano. Então, pô, para conseguir acelerar... Isso é muito uma dinâmica de investimento, assim, né? Então, mesmo, cara, para colocar dinheiro de fora no Brasil, isso também é verdade ou não? É verdade. Porque sei lá, nos Estados Unidos o juro é mais baixo, apesar de estar relativamente alto agora, conforme o histórico, assim, né? Então, pô, por que ele colocaria dinheiro num negócio no Brasil? Você acha que é mais por conta de juros ou mais por conta de moeda? Essas coisas, elas são relacionadas, né? Pensa que o câmbio, ele tem uma correlação com os juros, porque senão, se eu sou americano, eu tenho um trade muito simples que eu poderia fazer. Eu só poderia pegar dinheiro em dólar, comprar real e botar ganhando 14% ao ano. E aí depois eu vou evitar para dólar. O problema é que se isso for verdade, isso seria muito fácil. Então o câmbio ele se precifica, não é diretamente correlacionado aos juros, mas tem uma interação muito grande, entendeu? E aí acaba desvalorizando o real ao longo do tempo. Então a conta que ele vai falar, quanto que eu vou ganhar em real com a volatilidade, assumindo que a moeda vai desvalorizar o quanto desvalorizou no passado, que é bastante. Então ele pensa assim, pô, se eu vou tomar o risco em real, mas eu vou colocar na renda fixa lá, né? Porque é mais difícil achar um negócio que vai render mais que a renda fixa. Exato, de novo, vai ter que ser um negócio que tem que dar 50% ao ano para ser bom. E, pô, se faz a conta aí, 50% ao ano por 10 anos... Vai dinheiro, enfim, tem que crescer muito. Tem que crescer muito. Cara, e também tem um negócio que, assim, tem uma classe de negócios que no começo do negócio é fácil você conseguir atingir um faturamento alto, sei lá, por exemplo, vendendo um curso ou, sei lá, fazendo um restaurante, você consegue crescer o faturamento relativamente alto, mas a partir de certo ponto começa a ficar mais difícil, enquanto, sei lá, negócio de tecnologia, que tem mais alta escalabilidade, eles conseguem crescer, não crescem tão rápido no começo, mas começam a crescer muito mais rápido depois, assim. Então, cara, o que é uma coisa de escalabilidade que você foi aprendendo com o decorrer do tempo, assim, que você sente que a maioria dos negócios tradicionais acabam não entendendo? Então, vamos lá. Eu acho que, assim, a coisa que você tem que pensar vamos começar com a ideia de tamanho de mercado, né? Então, imagina que você monta um restaurante. Qual que é o tamanho do seu mercado? Cara, sendo bem generoso, a sua cidade. Assim, acho que tem muito poucos restaurantes que tem gente de outras cidades que vem, mas no máximo sua região, entendeu? Mas muito provavelmente seu bairro. Então, esse é o tamanho de um restaurante. Mas tudo bem, mas você tem restaurante no Brasil inteiro, eu não posso abrir mais restaurantes? Pode. Só que aí, o custo de você abrir o próximo restaurante para aumentar o seu mercado vai ser o custo de pegar um lugar, reformar, comprar todos os equipamentos, eu sei lá quanto custa para abrir um restaurante, imagino que algumas centenas de milhares de reais. Então, para cada vez que você vai abrir uma localização, você vai precisar desse investimento todo aí. Só que a real é que não é porque deu certo na primeira localização que vai dar certo na segunda. Então, cada vez que você está abrindo, você está tomando um risco também. Então, o conceito que é o seu retorno sobre o capital investido ao longo prazo no negócio de restaurante, ele não é muito alto, né? Aí qual que é a ideia do negócio de software? O negócio de software, a ideia é que se você investe e monta ele, você consegue ter clientes, teoricamente, do mundo inteiro, sem precisar gastar muito mais para montar o software naquele país. Mas talvez tenha que investir mais em desenvolvimento, mas direcionalmente é muito mais barato para você investir em crescer um software para uma população maior do que você abrir uma coisa meio física. Então é tudo sobre tamanho de mercado e retorno de capital investido. Tem certos negócios que é mais difícil de você conseguir colocar dinheiro do lado e tirar resultado de um outro, né? Então, sei lá, o Brex diria que, cara, para vocês, cara, querem crescer mais, vamos investir mais em marketing, vamos aumentar o time de vendas e tal. Enquanto em vários outros negócios, como você citou, você tem que, contratar um monte de gente, abrir novas localizações e todo lugar novo você vai aumentando o risco, certo? Correto. Basicamente isso. Legal. Cara, e a questão de concorrência, cara? Tipo, acho que assim, muita gente quando tá começando não pensa tanto nessa dinâmica de concorrência assim e tal. E tem muita gente que fala que, você não deveria olhar muito pra concorrência, foca em fazer um negócio primeiro e tal. E eu acho que talvez no Brexit isso era verdade no começo e depois foi se tornando menos verdade, né? O que foram coisas sobre concorrência que você foi aprendendo no decorrer do tempo? Eu acho que, assim, é muito importante pensar na concorrência porque é o que seu cliente está pensando, né? Tipo assim, pensa que, assim, se você vai abrir um restaurante, você tem que pensar, cara, o que meu cliente está pensando? Vou abrir um restaurante no shopping, tá bom. Tem um monte de gente que vai no shopping comer.
pô, quais restaurantes que já tem lá e quais que não tem? O que vai ser o meu diferencial? Se já tem um lá que todo mundo gosta, por que vão no meu? Então eu acho que é importante pensar na concorrência do primeiro ponto é do ponto de vista do cliente. Por que ele vai escolher você versus aquele concorrente? E qual cliente vai escolher você versus aquele concorrente, né? E porque da cabeça dele é assim, pensa, qualquer coisa que você vai comprar, você considera toda a concorrência. Você vai comprar uma camiseta, você vai comprar um tênis, você pensa em todas as opções que você tem e decide comprar aquilo. Então se você ignora a concorrência completamente, você não está pensando no seu cliente, porque ele está pensando na concorrência. A segunda coisa é que você tem que tentar olhar, e acho que isso é uma das coisas que a gente nunca foi muito bom no Brex, mas estamos tentando ficar um pouco melhor, é que toda vez que sai um concorrente novo, a gente acha que os caras são ruins, entendeu? E a real é que, pô, tem muito concorrente que é ruim mesmo, mas tem vários que acham umas coisas legais, assim, fazem umas coisas boas, e eu acho que o certo é você olhar e copiar sem dó. Tipo, se os concorrentes estão fazendo uma coisa nova, você tem que estar sempre de mente aberta e falar assim, pô, pode ser interessante isso aqui, vamos fazer isso daqui também. Vamos fazer isso aqui também. E é uma coisa muito normal que o negócio, quando ele começa a ir bem, às vezes ele é líder de mercado, ele começa a meio que ficar complacente, assim, né? Então ele para de investir em inovação e começa só a investir em crescimento e tal, e aí vem alguém e, pô, que quer tomar o teu espaço e fala assim, cara, eu não vou conseguir investir mais que esse cara, então eu tenho que ganhar na inovação, né? Eu acho que o que começa a acontecer é que você confunde o tamanho da sua empresa com a qualidade do que está acontecendo. Então você fala assim, dado que minha empresa é maior, eu devo ser melhor em tudo. E a real é que não, você pode ser melhor em algumas coisas e pior em outras, mas você começou antes, ou as coisas que você é melhor são de fato mais importantes, mas não quer dizer que tudo que o cara está fazendo é pior que você, entendeu? Vamos falar aí um pouco de defensibilidade, já que a gente está falando de concorrência e tal, né, cara? Então, eu sei que você gosta muito do conceito de power, né? Se você pudesse explicar aí um pouquinho pro pessoal. Com certeza. Eu acho que o melhor exemplo que eu gosto de falar é de falar a diferença entre power e product market fit. Product market fit, que todo mundo fala que você tem que achar, é você achar um produto que seu cliente quer. Power é a defensibilidade para você conseguir lucrar com essa sua invenção por muito tempo. Então um exemplo que eu gosto é a calculadora. A calculadora teve product market fit instantâneo. Todo mundo queria uma calculadora, mas não tinha power nenhum. Assim que o cara lançou a calculadora, 20 concorreram com ele, fizeram a calculadora e o cara que fez a calculadora nem se deu tão bem assim. Então, e essas coisas elas são um pouco ortogonais, assim. Você, tipo, não é porque você tem product market fit que você tem power, mas com certeza se você tem power, você tem product market fit. E tem um livro chamado Seven Powers of Business Strategy, que eu gosto muito, que fala isso, que tem 7 poderes que podem criar defensibilidade no seu negócio. Então, vou contar alguns, né? O primeiro que ele conta é Scale Benefits, que é aquela ideia de quanto maior você fica, mais difícil é para o seu concorrente. Então, vou dar um exemplo de e-commerce, né? O Mercado Livre no Brasil, a Amazon nos Estados Unidos, que pensa assim, no caso deles, quanto mais cliente eles têm, né, mais eles conseguem negociar com os fornecedores deles para comprar o produto mais barato, mais eles conseguem fazer centros de distribuição perto da sua casa, que faz eles conseguirem entregar mais rápido e vender produto mais barato, que faz os clientes voltarem, entendeu? E ter mais clientes. E quanto maior ele fica, mais tudo isso é verdade. Então, por isso que é muito defensável. É muito difícil você fazer um competidor hoje do Mercado Livre da Amazon, porque, eles vão conseguir entregar tudo muito mais rápido que você, eles vão conseguir comprar os produtos muito mais baratos que você, eles investem muito mais em tecnologia que você, investem muito mais em marketing, e quanto maior ele fica, mais isso é verdade. Né? Então, esse é um exemplo, por exemplo, de o Scale Economies. O outro exemplo também, que é um dos mais fortes, chama Network Effects, que é feito de rede, que é quanto mais gente tem na sua rede, mais valiosa ela é. Então pensa, por exemplo, o Instagram. Né? Por que você está no Instagram? Porque todos os meus amigos estão no Instagram. Tenta criar um Instagram novo. Não, mas nenhum dos meus amigos estão lá. Então, não funciona. Então, ainda que alguém copie o produto do Instagram exatamente igual, vai ser muito difícil concorrer com eles, porque eles não têm todo mundo que está lá dentro. Né? Então, isso seria o número 2. O número 3 é poder de marca. Isso é uma coisa que as pessoas geralmente superestimam o poder de marca. Assim. Muitas vezes eles acham que tem poder de marca, mas não tem. Mas para você saber se tem poder de marca mesmo,
é se você tiver dois produtos exatamente iguais, o cliente ele decide pagar mais caro por um produto. O melhor exemplo disso é a Tiffany, de diamante aqui nos Estados Unidos. Pô, pensa assim, o cara tá literalmente vendendo uma commodity, que é um diamante, é literalmente igual. Mas se for um diamante da Tiffany, as pessoas estão dispostas a pagar mais, porque é de marca, né? Você sente que esses três que a gente mencionou até agora, cara, como que eles se manifestaram no Brex, por exemplo, ou no Pagani? Olha, eu diria que em software, né, tem um pedaço do business software, tá diminuindo muito agora com AI, mas que é essa história de tipo, pô, quanto maior você é, mais você investe em engenharia, né, que tipo faz seu produto ter mais funcionalidades e ficar mais e ficar maior e fazer mais coisa. E aí você pode botar mais coisa de graça para o seu cliente. Você pode falar, se você fizer comigo, eu te dou esses outros 4 produtos de graça. E aí esse seu cliente acaba você conseguindo ganhar mais clientes, por exemplo. Que seria mais economia de escala, né? Seria economia de escala. E o Brex na marca também, pô, vinha muito forte, assim, né? Vinha, mas eu acho que era porque o produto era melhor. Não era porque se fosse exatamente igual, as pessoas escolheriam o Brex. Entendi, as pessoas não tinham uma paixão especial pela marca em si. Eu acho que o nosso concorrente, a American Express, tinha muito isso. Acho que a American Express é uma das marcas mais valiosas do mundo. E muita gente aqui nos Estados Unidos, assim, se o produto fosse igual, eles teriam escolhido a American Express, não teriam escolhido o Brex. Porque a pessoa associa muito a American Express, como tipo, pô, consegui um American Express. É luxuoso, entendeu? É o cara, é o business guy e tal. Cara, e tem muita gente, assim, especialmente quando ele tá entrando nesse mercado de tecnologia, que pensa, cara, eu tô com esse produto aqui, velho, eu preciso vender ele o mais rápido possível, tal, porque senão vai chegar um concorrente e, cara, ele vai vender mais que eu, tal, e aí eu vou perder essa corrida, assim, né? Então acho que a maioria da galera acha que é uma questão de vendas e marca você fazer um negócio winner takes all, mas meu sentimento é que, pô, no longo prazo, o melhor produto ganha ou não? Qual é o teu sentimento? Cara, depende, assim, eu acho que tem muitas indústrias onde o cara que vende melhor acaba ganhando. E tem algumas indústrias que não, que o melhor produto acaba ganhando. Eu acho que tem um pouco mais a ver com o switching cost, que é um dos poderes que eu ia chegar. Quarto poder, bora. Quarto poder, que é a ideia que é o seguinte, cara, será que o custo de trocar isso é maior do que o benefício relativo que eu vou ter? Então pensa na SAP. Pensa que a empresa que implementou o SAP passou 3 anos implementando a porra do SAP e você pode odiar o SAP. Mas vai ser tão difícil trocar que ainda que apareceu um produto 10 vezes melhor, você talvez ainda não trocasse. E conectando com a pergunta que você fez, se você tem um produto onde o switching cost é alto, você chegar no cliente primeiro é a coisa mais importante. Porque quem chegar primeiro no cliente e o cliente comprar primeiro, o outro não vai conseguir com um produto melhor tirar depois. Mas se for um negócio onde não seja tão difícil de trocar, aí tudo bem. Aí pode ser que chegue depois um cara e você e ofereça um produto melhor e o cara troque. Então não tem problema. Então no caso do Brex, eu sinto que esse talvez é o power mais poderoso, assim, né? Porque o cara já emitiu o cartão para todos os colaboradores dele. Com certeza. Todo mundo já sabe usar a plataforma, todo mundo já sabe mexer. Se ele for trocar, vai dar um trabalho desgraçado. Com certeza. Você sente que IA está reduzindo cada vez mais também o switching cost das empresas? Eu acho que vai reduzir, acho que a gente não está vendo se reduzir ainda, mas acho que vai reduzir sim. E eu acho que vai diminuir bastante o scale benefits também, o benefício de escala de software, porque se agora o custo de desenvolver software diminuiu muito, não importa que o Brex a gente gastou centenas de milhões de dólares para construir esse produto agora, talvez o próximo concorrente vai com 50 consiga construir a mesma coisa. Até tem uma vantagem, né, que o pessoal fala que é o Second Mover Advantage, que é você conseguir ver, que para vocês acertarem o que vocês acertaram hoje, vocês tiveram que cometer vários erros no decorrer do caminho, né? Com certeza. Enquanto o cara que está chegando agora, ele pode só ver o que vocês fizeram que deu certo e copiar só aquelas features e tal. Com certeza. E a gente faz isso também com alguns produtos, entendeu? Onde, tipo assim, às vezes a gente está entrando no mercado novo, a gente vê que tem um cara lá, a gente vê o que funcionou do cara e também copia. Mas eu acho que hoje em dia também no mercado com IA, tudo que está acontecendo, tem muita oportunidade de inovação de novo, entendeu? Onde, cara, a real é que tem um benefício de você ser o primeiro a inovar. Olha aí a OpenAI com o ChatGPT, né? Pô, tem umas 5 AIs hoje que são quase tão potentes quanto e mais baratas. E, pô, tá todo mundo usando o ChatGPT, porque foi o primeiro.
Mas você diria que no caso deles é um poder de marca muito forte que eles criaram? Eu acho que é o first mover advantage, assim, eu não acho que é um negócio que necessariamente vai... O poder lá é um pouco a marca e um pouco o switching cost, que é tipo assim, você já paga aquela subscription, você já sabe tem aquele app, já sabe, não é muito grande, mas existe. Então, tipo, você já tá usando lá, já tá acostumado a usar ele, já meio que criou esse hábito. Eu acho que assim, eles, assim, se o produto começar a ficar muito pior, eu acho que eles vão ter problema, mas o produto eles acompanharam também, entendeu? Ele ainda é um dos, se não o melhor, o segundo, entre o 1 e o 2 melhores produtos. Pô, legal.